One Piece é uma série gigantesca, maior do que a maioria das pessoas costuma compreender. Há um nível de detalhe quase tolkieniano em relação à lei dos mares. E se você quiser saber os 5.000 anos da história de One Piece, fique no vídeo, pois a Jornada dos Piratas, sua fonte para tudo sobre One Piece, está trazendo mais um vídeo incrível, dessa vez com um projeto muito ambicioso. Detalhar a linha do tempo de One Piece, uma história com quase 30 anos de história. Neste ponto, tivemos mais de 1.000 capítulos de material publicado em 24 anos, e dentro desse material, existe aproximadamente 5.000 anos de história no mundo de One Piece. É bastante coisa, mas vamos fazer isso aqui e agora. Antes de começarmos, sim, outras pessoas já fizeram vídeos semelhantes no passado, mas esses vídeos detalham principalmente a jornada de Luffy na série e são basicamente uma narração cronológica de One Piece, o que, tenho certeza de que você já sabe, não é o meu foco. Não estou aqui para te guiar passo a passo pela jornada de Luffy. Em vez disso, vou te conduzir passo a passo pelos 5.000 anos que antecedem a jornada de Luffy. Tudo o que vivemos com Luffy é apenas um grão de areia em um vasto deserto em comparação com a história muito maior deste mundo. E, dado o incrível esforço de pesquisa que foi dedicado a este vídeo, por favor, se inscreva na Jornada dos Piratas. Isso ajudará a pagar meu tratamento de lesão por esforço repetitivo após passar uma quantidade gigantesca de tempo no teclado pesquisando para escrever esse roteiro. Além disso, você receberá regularmente conteúdo de One Piece diretamente no seu feed do YouTube, então definitivamente é do seu interesse se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar o que achou do vídeo aqui embaixo. Agora, para começar essa jornada, como em toda história antiga, começamos com algo como um ponto de interrogação. O período mais antigo conhecido no mundo de One Piece é chamado de Era Celestial. Infelizmente, não temos ideia exata de quando isso foi. Poderia ter terminado há 1.500 anos, mas também poderia ter sido há 5, 10, 20, 50 mil anos. Não sabemos. Foi mencionado por Nico Robin em Alabasta enquanto ela lia o Poneglyph Poneglyph. Deve-se notar que Robin está definitivamente mentindo sobre muitos dos eventos históricos que ela menciona em relação à Era Celestial, e pode muito bem estar mentindo sobre a própria Era, já que foi um esforço para impedir que Crocodile obtivesse Pluton. Ainda assim, gosto de pensar que, como uma orgulhosa estudiosa, Robin usou o conhecimento que possuía para formar uma história mais viável, e que a Era Celestial é comumente conhecida e ensinada no mundo de One Piece. No entanto, o sistema de calendário oficial pelo qual nos guiamos é conhecido como a Era de Kaineki, que significa literalmente a Era do Círculo do Mar, e também é conhecido como a Era de Kain na tradução do mangá da VIZ. Sabemos disso principalmente graças aos registros de Nolan, que nos forneceram informações detalhadas sobre o tempo e as datas. A partir desse pequeno pedaço de fato histórico, podemos construir praticamente toda a linha do tempo da série. Começamos com o nosso evento mais antigo conhecido, que ocorreu cerca de 3.500 anos antes da Era de Kaineki, que é o plantio da Árvore do Conhecimento na ilha de Chara, uma estrutura muito familiar que serviria a este mundo por cerca de 5.000 anos antes de... Bem, estamos nos adiantando um pouco aqui. Vamos evitar spoilers na linha do tempo. Pulamos cerca de 1.000 anos a partir daí, momento em que o Palácio de Alubarna foi construído, aquele que Vivi queria explodir durante o Arco de Alabasta. Curiosamente, este palácio aparentemente antecede a própria nação de Alabasta, sugerindo a ideia de que pode ter existido uma civilização ainda mais antiga que habitava esse país. No entanto, a partir daqui, somos mantidos em alguns milênios de mistério antes de chegarmos ao início da Era de Kaineki, que ocorreu cerca de 1.500 anos antes do presente e oficialmente inicia nosso calendário no ano 0. O próximo evento registrado ocorre por volta do ano 402, que é a primeira menção conhecida da Cidade Dourada de Shandora, com Nico Robin afirmando que a cidade prosperou nessa época. Isso significa que os habitantes do céu desceram da lua em algum momento antes desse ano e fundaram suas 3 civilizações, Skipieia, Birka e Shandora, sendo esta última a única fundada no Mar Azul. Avançamos para aproximadamente o ano 500, que é a nossa primeira referência à Ilha Fantasma, também conhecida como o Elefante Grande, Zunisha. Este elefante supostamente cometeu um crime grave, como punição, foi condenado a andar pelo mundo indefinidamente, a menos que ordenado de outra forma, como quando Momonosuke ordenou a Zunisha que atacasse Jack. No ano 500, a tribo Min cortou todo o contato com o mundo exterior. Nessa época,
Também começou uma longa disputa entre as tribos de Braço Longo e Perna Longa, uma disputa que ainda persiste até hoje, embora agora tenhamos exemplos de cooperação com Blue Gilly e Aideo. Então, as coisas ficam misteriosas por volta do ano 600, quando começa o que seria conhecido como o Século Vazio. Todos os registros da história mundial deste período foram apagados, com exceção das informações inscritas nos ponêglifos. No entanto, ainda sabemos bastante sobre esse século. Durante esse período, havia um único grande reino que agia como uma superpotência global. Este reino foi responsável pela construção e uso de cada uma das 3 armas antigas, Plutão, Poseidon e Urano. Em resposta a esse poder, 20 reinos menores formaram uma aliança e foram à guerra contra o Grande Rei por volta de 700 anos antes da história atual. Isso marca o início de uma nova era, pois os 20 reinos que permaneceram unidos evoluíram sua cooperação para formar o governo mundial. As famílias reais desses 20 reinos, em seguida, migraram para a terra sagrada de Marijoa, ultrapassaram a linha vermelha e tornaram-se os primeiros nobres mundiais. A única exceção foi a família Nefertari, que permaneceu em Alabasta. Enquanto isso, em Dressrosa, a dinastia Riku assumiu o poder devido ao desaparecimento da monarquia Don Quixote, tornando-se um século produtivo. Por volta do ano 800, os nobres mundiais ordenaram a construção da Tequila Wolf, uma ponte de proporções inimagináveis, considerada sua própria nação, e ainda está em construção até hoje. No próximo século, um gigante antigo chamado Ars ascendeu ao poder, conhecido como o Arrasta Continentes, fundando uma nação de vilões e conquistando várias terras. No ano 1120, registramos a primeira aparição conhecida de Nolan, um explorador do North Blue, que viajou pelo Grand Line e até pelo Novo Mundo. Em 1122, Nolan chegou à Ilha Jaya, curou uma doença entre os Xandianos e viu as ruínas da cidade dourada de Xandora. Em 1126, um violento Nokiap Stream lançou metade de Jaya para o céu, iniciando uma guerra de 400 anos entre Xandias e Scipiens. Nolan retornou em 1127 apenas para descobrir que a Cidade Dourada e os Xandias haviam desaparecido, sendo então acusado de mentiroso, executado e seu nome vive em infâmia. Na virada do século, por volta de 1200, o Império Germa conquistou todo o North Blue, reinando por 66 dias antes de retornar ao status de reino. Em 1324, o governo mundial fez uma aliança oficial com a Ilha dos Homens Peixe, marcando o primeiro ano em que homens peixe e sereias foram legalmente reconhecidos como pessoas. Em 1422, os co-capitães dos gigantes guerreiros, Dorri e Broge, tiveram uma desavença, iniciando uma batalha interminável em Little Garden. Em 1447, nasceu Gold Roger, o futuro rei dos piratas, e em 1461, Charlotte Linen foi abandonada em Elbaf, começando sua tumultuada jornada. No ano 1472, os piratas Rumbar deixaram sua baleia adorável Lagoon com Crocus em Reverse Malta, enquanto em 1491, Amatsuki Toki nasceu e, em 1496, Roger descobriu sua doença fatal. Em 1500, Roger se entregou à marinha e foi executado, desencadeando a Grande Era dos Piratas. Após a morte de Roger, Shanks foi reconhecido como um imperador do mar em 1518. Em 1522, Luffy deixou Fuosha Village, marcando o início da sua jornada para se tornar o rei dos piratas. Isso resume brevemente mais de 5.000 anos de história do mundo de One Piece, destacando a riqueza de detalhes e o incrível talento de Eiichiro Oda na construção de mundos.